Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Saldo do ano, as leituras do segundo semestre de 2023. Eu já gravei um episódio inteiro comentando as leituras do primeiro semestre, e até para isso aqui não ficar muito extenso, então essa é a segunda parte, que são os livros lidos entre junho e dezembro. Eu vou me abster de comentar os contos e as novelas nacionais que eu li, principalmente através do Kindle, até porque foram muitos e a maioria é muito curtinha para eu comentar em detalhes. Eu sempre deixo as minhas avaliações e resenhas nas minhas redes sociais literárias, como o Goodreads. Então, quem quiser conferir é só dar uma olhada no meu perfil. Eu vou deixar linkado na descrição, mas está sempre disponível aí em todos os meus links nas redes sociais. Em junho, eu li This is Kind of an Epic Love Story, que me decepcionou bastante, principalmente por ter muita representatividade legal. O protagonista é negro e o interesse amoroso é surdo. Mas a trama ficou muito confusa e muito mal executada, eu achei muito bobinha e eu acabei dando uma nota bem baixa para ele. Em julho, eu li um dos queridinhos das Bookheads, que foi Loucos por Livros, da Emily Henry. Eu tive uma opinião tanto quanto impopular, eu acho, porque eu achei o ritmo bem ruim, principalmente na primeira metade, que é muito devagar, e a segunda metade é muito rápida. Para um livro cujos protagonistas são editores, ironicamente eu achei que ele foi muito mal editado. Foi um bom passatempo, porém, não é ruim, mas eu também não achei lá muito dessas coisas. Me lembrou muito uma mistura de Meg Cabot com Marian Keyes, duas autoras que eu gostava muito nos anos 2000, e que parecem estar sendo, entre aspas, recicladas de um jeito meio bobo nessa nova leva de romances que a gente está tendo por aí. Ainda em julho, eu comecei sem querer uma nova série que se chama Secrets and Scrabbles, que são cozy mysteries ambientados numa ilha bem pequenininha, interiorana, onde acontecem assassinatos e mistérios diversos. Os protagonistas são bem divertidos, são histórias bem levinhas mesmo, nada é aprofundado, são livros bem curtinhos. Os audiobooks têm em média 6 horas de duração, e se vocês escutar em 2x, ficam em 3 horinhas, perfeito. Ou seja, é uma receita ótima de passar tempo gostosinho, sem compromisso, sabe? Eu li 2 livros dessa série direto, porque os outros não estavam disponíveis quando eu comecei, senão eu teria lido mais, disponíveis em audiobook, eu quero dizer. E esses 2 primeiros se chamam Murder at Pirates Cove e Secret at Schoolhouse. Eu recomendo muito os audiobooks, eles têm uma narração bem fora da caixinha, assim, são bem divertidos. E foi um passatempo muito legal. Pretendo continuar? Talvez, não sei. Porque eu acho que até então já foram publicados 6 ou 7 livros dessa série. E apesar deles serem livros bem curtinhos, né? É um tempo aí que a gente tem que despender para ler e investir. Mas enfim, junto desses eu também li Acredita Marlon, do Felipe Cabral, que está disponível de graça no Esquilo, e eu adorei que finalmente estamos aprendendo a fazer audiobooks divertidos e atrativos, com uma produção legal, a narração é muito gostosa de ouvir, uma produção muito, muito, muito bem feita. Essa foi a minha segunda chance pro Felipe, eu acho. E eu, sinceramente, acredito que ele deve investir mais em New Adults em vez de Young Adults, porque esse aqui foi um acerto. É leve, é descontraído, as piadinhas, mesmo que sem graça, elas funcionam bem. E eu acho que ele realmente deveria investir num público um pouco mais velho. Em agosto, eu fiz uma releitura de todos os quadrinhos de Heartstopper para a estreia da segunda temporada. Eu li dos volumes 1 ao 4, porque na época ainda não tinha sido lançado o 5. Eu não vou comentar muito, porque eu já falei demais dessa série aqui. Eu acho que a maioria que me conhece e me escuta sabe da minha opinião. E eu espero ansiosamente o amadurecimento dos personagens nos volumes mais atuais, que eu ainda não tive a chance de ler. E a cada releitura, aliás, eu sinto que
a história acaba sendo muito esquecível, passa meio batido, sabe? E aí eu tenho que ficar relembrando tudo antes de ler o próximo volume, porque no minuto que eu fecho o livro eu já nem consigo visualizar nenhum momento importante da trama. E eu acho que isso diz muito sobre a série, né? Pelo menos na minha opinião. E enfim, em agosto eu li um dos livros mais inquietantes que eu já li na vida, que foi Concerning My Daughter. Eu li para um trabalho na época e até hoje eu me pego pensando em algumas situações e passagens que me incomodaram muito. Se foi para bem ou se foi para mal, eu ainda nem consigo dizer. E olha que eu li esse livro em agosto. Eu tô gravando isso em fevereiro de 2024, um pouco atrasado, eu sei. Mas é uma história muito difícil de se ler. É um relato bem cru de uma sociedade que acha que pessoas LGBTQIA não são normais e que elas não têm o mesmo direito que qualquer um, sabe? Foi meu primeiro contato direto, assim, com literatura coreana. Não é uma distopia, não é uma literatura fantástica, tá? É uma literatura contemporânea. Eu acho que no fim eu me senti muito triste e impotente diante das pessoas e dos personagens que são muito detestáveis, mas ao mesmo tempo eles são muito reais. Se você quer pensar um pouquinho e sofrer um pouco, pelo menos internamente, talvez seja do seu interesse ler esse livro e ele ainda não tem tradução para o português. Imagino que não deva chegar aqui tão cedo. Ainda em agosto, eu li Como Se Fosse Fanfic, que é um romance sáfico da Victoria Mendes. Eu não gostei do desenvolvimento, da ambientação, de como o clichê foi trabalhado, então esse também, infelizmente, deixou a desejar. Para fechar agosto, porém, eu terminei o segundo volume de All for the Game, tudo pelo jogo aqui, né, do Brasil, que é O Rei Corvo, em português, pela quarta vez. E eu vou dispensar comentários dessa vez, tá? Me desculpem se eu só falo dessa série, mas eu não posso fazer muita coisa. Mas eu vou dispensar, senão eu só fico falando deles aqui. E é claro que eu também reli Os Homens do Rei quando saiu, lá em meados de setembro. E no fim, 2023 foi um ano muito bom para eu poder ver o quanto essa série me fez descobrir novos leitores, novos amigos leitores principalmente, e que agora eu posso ter todos esses livros na minha estante sem gastar um rim. Eu posso ficar admirando eles e reler quando eu quiser. Eu comecei setembro lendo mais um clichêzinho, uma comédia romântica sáfica chamada A Jogada do Amor. É bem gostosinho, bem levinho, daqueles pra se ler numa tarde sem pensar muito. Trata com bastante respeito de relacionamentos abusivos. Não tem absolutamente nada de ruim, mas também não parece mais do mesmo, sabe? Eu amei a tradução, eu leria facilmente uma continuação e é aquele tipo de livro pra você pegar e ler despretensiosamente mesmo. Depois eu abandonei um chamado We Are Totally Normal, porque o protagonista é insensível e manipulador, tem umas falas muito problemáticas, e a justificativa dele ser um adolescente maturo e idiota não colou. Então eu não perdi muito meu tempo e abandonei logo nos 20, 30%. Eu não vou comentar muito das minhas leituras abandonadas, pra não ficar muito mais extenso do que eu sei que esse episódio já vai ficar, e no final eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu vou só mencionar, sem entrar muito em detalhes, como eu falei no começo, mas eu li 3 nacionais nessa época, que foram Skater Boys, O Amor Está na Pista, Os Garotos do Internato e Irresistíveis Ilusões. Eu não gostei de nenhum deles, fiz resenha pra todos, se vocês quiserem conferir com mais detalhes, é só ir lá nas minhas bookheads. Em outubro, eu ouvi o audiobook de Both Can Be True, que tem uma narrativa bem emocionante, me fez lacrimejar em vários momentos. É uma escrita muito gostosinha, mas é muito, muito, muito melhor depois dos 60% da história. Então, se você, por acaso, for ler e não estiver gostando do começo, insiste um pouco que eu garanto que no final ele fica muito bom. O protagonista é não binário, é um infanto-juvenil bem fofinho e te faz questionar vários padrões de gênero. Tem muito conteúdo sensível sobre maus tratos a animais, eutanásia, LGBTQ-fobia, bullying, então fica aí o aviso.
Eu também li Mooncakes, que é uma graphic novel sobre uma lobisomem não binária e uma bruxinha. Eu gostei da ambientação, mas achei o plot muito rápido, muito corrido. É bem fofinho, mas eu acho que eles tentaram condensar tudo num volume só e não deu muito certo, pelo menos na minha opinião. E daí que eu li uma novela de uma ilustradora que eu sigo há anos e que eu gosto muito. Ela tem lançado uma série de livros homoeróticos com capa belíssimas, mas que infelizmente me decepcionaram completamente. O que eu li é tipo uma prequel da série que se chama There's a Monster in the Woods e é escrito pela Faye Quinn. E o que eu posso comentar sobre é que é muito pornográfico e bagunçado. Eu acho que essa é a melhor descrição que eu consigo dar. Não recomendo muito. Porém, eu ainda quero dar uma chance a mais pra ela. Porque eu vejo muitos elogios e não é possível que só uma novelinha de 100 páginas vai moldar toda a minha opinião sobre a escrita dela. Eu espero que não. Na Bienal do Livro, uma amiga trouxe pra mim um quadrinho que se chama Pelo Quinto Andar, da editora Violeta, que tem edições muito bonitas e eu sempre ouvia falar muito bem, pelo menos da parte gráfica. Então eu arrisquei com esse aqui, que eu não fazia a menor ideia do que era, e eu não me arrependi nem por um centavo, porque foi uma das minhas melhores leituras do ano. É muito bem escrito, tem uma história tão positiva, mas tão positiva sobre relacionamentos e descobrimentos e sobre identidade trans, fora que as ilustrações são belíssimas. Eu vi que algumas pessoas compararam esse livro a Heartstopper, mas eu honestamente acho que a qualidade da história de Pelo Quinto Andar é muito superior. Sério, se você gosta de Heartstopper, por favor, pega esse aqui e leia. Eu saí recomendando para todo mundo. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. Vale muito a pena, vale cada investimento e vale muito para você ter uma edição lindíssima na sua estante, capa dura, muito bem diagramado. Enfim, eu só tenho elogios. Eu não esperava nada e me entregaram tudo. Para assistir os filmes no cinema, eu li Aristóteles e Dante Descobre os Segredos do Universo em novembro e eu fiquei muito feliz de saber que ainda é um dos meus livros favoritos da vida. Eu li pela primeira vez lá em 2014, vai fazer 10 anos já, e eu ainda sinto tantas coisas por esses personagens, essa história, mas principalmente felicidade, lágrimas de felicidade. Eu comprei o segundo volume logo depois de reler o primeiro, assim, num rompante. Mas eu deixei de lado porque a diagramação me incomodou bastante. Mas eu ainda vou ler, obviamente, porque eu amo esses personagens demais. E assistam o filme, por favor. Se vocês gostam desse livro, se vocês gostam do Ari e do Dante, assistam o filme. Quando tiverem a oportunidade, obviamente, porque ele ficou muito pouco tempo no cinema. Eu tive a oportunidade de ir no cinema e é uma adaptação lindíssima. Eles entregaram tudo com o orçamento que eles tinham. Então, não esperem um blockbuster, não esperem aqueles mega produções, mas esperem uma adaptação fiel, sensível e muito, muito, muito bonita. A fotografia eu achei lindíssima. Recomendadíssimo tanto o livro quanto o filme. E daí foi chegando o final do ano e eu comecei a ler todos os mangás que estavam parados aqui. Eu li Joy, o 1 e o 2, e eu li Sempre Verão com Você. Eu adorei os dois, eu fui com baixíssimas expectativas, mas fui muito positivamente surpreendida. Também recomendo os dois. E nesse meio tempo eu também li Senciente Nível 5 da Carol Chiovato, não sei como pronuncia o sobrenome dela. E eu achei o conceito muito legal, mas eu odiei a execução. Eu achei muito maçante. Eu previ o plot twist, entre aspas, bem no início, e pra mim foi uma leitura chata. Eu só cheguei ao final pra saber que eu tava certa. Minhas últimas 2 leituras do ano foram bem boas, porém, depois de ter lido essa novelinha. A primeira delas foi Café com Lixia, que estava no meu radar há meses e que foi lançado aqui em 2023. O livro físico é muito fofinho, tem uma diagramação muito boa e a história também é muito fofa. É um livro bem jovem, mas tem umas nuances nas entrelinhas que eu acho que só quem tem contato com cultura asiática e latina vai pegar, sabe? Tem umas críticas muito bem feitas. E o que contribuiu demais para eu ter gostado foi a não sexualização dos personagens.
Porque eu tô, sinceramente, cansada de ler livros de adolescentes que só pensam naquilo, sabe? E aqui eles parecem muito mais reais. São garotos bobos tentando entender o que tá acontecendo com eles, o que tá acontecendo com a família deles, com o corpo deles, os próprios traumas geracionais, etc. Eu leria muito facilmente uma continuação ou um spin-off que talvez venha aí, não sei, que seria talvez sobre o irmão do Theo, porque eu achei muito necessário e traria ótimas discussões. Fica aí a dica para a escritora, para a autora, se tiver me ouvindo. É óbvio que ela não vai estar, mas enfim. Quem leu sabe do que eu tô falando. Por último, esse também entrou na minha lista de melhores do ano. Eu li You Are My Beat, que é uma publicação independente, um romance. É uma história muito gostosinha. Eu queria morar dentro dela. Eu já tava apaixonada nos 10%, sério. Os personagens são muito bem construídos, são reais, eles são vulneráveis, eles parecem pessoas, sabe? É um slow burn muito bem feito sobre um cantor e um bailarino que eram amigos de infância, depois se tornaram estranhos e se reaproximaram numa turnê mundial em que o bailarino acaba trabalhando para o cantor. Sério, é um romance tão romântico, sem ser dramático demais. A narração do audiobook é que fez toda a diferença para colocar a emoção nos pontos certos. E eu recomendo demais, já quero ler tudo da autora. Virei fã nos 10% iniciais desse livro. Enfim, chegamos no final do ano. E esse foi o meu saldo do ano, foram 57 livros lidos. Eu não comentei os livros que eu abandonei, porque foram muitos, considerando que eu quase nunca abandono leituras. Talvez seja um tópico para outra hora, porque cada um deles teve um motivo bem específico. Mas esse foi o meu melhor ano de leitura que eu me lembre, e eu espero que 2024 seja equivalente ou ainda melhor, quem sabe. E você, quantos livros você leu? Quais as leituras que te marcaram mais? Me conta que eu quero saber, vou adorar saber. E quem sabe acrescentar mais alguns livrinhos aí na minha lista infinita de leituras, né? Então me conta, deixa nos comentários, compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E eu espero que 2024 seja um ótimo ano de leituras para você, para mim e para todo mundo. E para que mais pessoas se tornem leitoras nesse ano também. A gente se vê na próxima. Antes de finalizar, eu gostaria de contar que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio e de podcasts e também no YouTube em formato de vídeo. Para encontrar, é só pesquisar por Vire a Página ou Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, também Instagram e também é o nome do canal do YouTube. Então, se você conhece alguém que se interessa por esse tipo de conteúdo, recomenda o canal, recomenda o podcast e compartilha por aí para ajudar esse tipo de informação a chegar cada vez mais longe. E é isso.